A lista de doenças relacionadas ao trabalho foi atualizada e a gente precisa falar urgentemente sobre isso. E essa atualização é muito importante para nós que vamos ter que integrar os riscos psicossociais no PGR e depois gerenciar esses riscos. Eu já tinha até um outro vídeo pronto para trazer aqui para vocês, só que eu achei pertinente falar primeiro sobre esse assunto agora com vocês, por conta da urgência que esse assunto traz e dos prazos que nós temos. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando os próximos vídeos forem ao ar, pega papel e caneta e vamos direto ao ponto, porque hoje o assunto é denso. E o Ministério da Saúde, que já tinha atualizado a lista de doenças lá da notificação compulsória, agora atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho. E se você não sabe o que é notificação compulsória, eu vou deixar para você lá no final desse vídeo e também na descrição o link para que você possa ver o vídeo onde eu explico completamente. É o primeiro vídeo onde eu falo sobre riscos psicossociais e lá eu explico o que é a notificação compulsória com detalhes. Mas antes de eu abordar a lista que foi divulgada agora pelo Ministério da Saúde, nós precisamos entender pelo menos 2 pontos. E o primeiro é que nem toda doença mental relacionada ao trabalho está relacionada a um risco psicossocial. Sim, é isso mesmo que você entendeu. Existem doenças mentais ou distúrbios mentais relacionados ao trabalho que estão vinculados a outros tipos de risco, como riscos químicos e riscos de acidente. Como acontece com os derivados de benzeno, como tolueno e xileno, que tem como consequências alguns danos, alguns distúrbios mentais e também distúrbios mentais advindos aí de trauma físico, como uma pancada na cabeça, por exemplo. Então, o risco psicossocial é só mais um dos geradores possíveis de doenças mentais relacionadas ao trabalho. E a segunda questão é entender que essa lista que a gente vai comentar hoje, ela é uma atualização. Então já havia uma versão inicial de 2017 que basicamente já trazia algumas doenças mentais, a maior parte delas que estava relacionada com riscos químicos e físicos e algumas questões muito subjetivas, né, sem muito detalhamento, que poderia configurar um risco psicossocial, mas estava muito ligado ao trabalho penoso e coisas similares a isso. Agora a gente vai falar dessa lista atualizada, a gente vai falar dela em 2 blocos, porque eu preciso dividir a pauta com vocês. Então, nesse primeiro bloco, se você quiser, você pode me acompanhar, o link está na descrição, para a portaria 5674, de 1º de novembro de 2024. Na lista A, na parte 5, a gente vai observar a primeira coluna que fala dos fatores de riscos psicossociais. Eu compilei essa parte para vocês dentro de um documento de Word, porque lá está um pouco desformatado, né? Lá na portaria está um pouco desformatado. Então eu simplesmente copiei, colei e só reorganizei para ficar fácil da gente analisar juntos aqui. E por que isso é importante? Porque, basicamente, se esses são os fatores de riscos que o Ministério da Saúde está observando, possivelmente são os mesmos fatores de riscos que o Ministério do Trabalho também vai se utilizar. Ou, pelo menos, partir deles. Então, é muito importante para a gente que elabora PGR conhecer e compreender esses fatores de riscos psicossociais que o Ministério da Saúde está trazendo, porque eles estão relacionados ao trabalho. Então, o primeiro desses riscos é a gestão organizacional. Esse é um risco. Como assim? É a falha que isso pode ter lá na deficiência de administração de recursos humanos, como você pode ler na tela. Então, explicando para você de forma geral, o que está escrito para você aí é que a falha de comunicação, a falha de clareza, de transparência, tudo aquilo que gera insatisfação, a falta de integração, de participação, estratégias mal feitas ou falta de estratégias, falta de avaliação ou falha de avaliação de desempenho do trabalhador, tudo que está ligado à gestão de pessoas. Quando existe falha, isso pode gerar, sim, algumas doenças mentais e então eles estão trazendo a gestão organizacional como um risco. O próximo é o contexto da organização do trabalho, tá? Então, é basicamente deficiência de toda a parte de estrutura de trabalho, comunicação, tecnologia, como a organização trabalha, o método dela, tá bom? Todas as demandas quantitativas e qualitativas, né? Então é um formato genérico, mas que está ligado ao método de trabalho da empresa. Logo depois vocês veem as características das relações sociais no trabalho. E aí é tudo aquilo que está ligado à interação entre pessoas, ao relacionamento interpessoal. E aqui fiquem atentos porque entra a parte de assédio lá da NR5 e também da NR1. Então está tudo ligado nessa hora aqui. Uma outra questão que a gente vai olhar é o conteúdo das tarefas de trabalho. Então qual é o nível de exigência de carga mental com relação à velocidade, à complexidade da tarefa, à atenção do trabalhador. Existem testes que o profissional de RH faz para verificar se a atenção predominante no trabalhador ela é concentrada ou difusa. Então, será que o trabalhador está num posto de trabalho ou numa atividade adequado ao jeito dele, adequado ao perfil dele? Condições do ambiente de trabalho. Então,
deficiências de aspectos gerais que envolvem temperatura, ruído, iluminação, ventilação, vibração. Percebam que os riscos ambientais que a gente lidou a vida inteira desde o PPRA, eles aparecem aqui porque eles também podem configurar um ambiente estressor e isso gera, sim, um risco psicossocial que gera doença mental. Então, a gente também tem que analisar essa parte. A interação de pessoa com a tarefa, isso também é um risco quando mal dimensionado. Entender se a pessoa está realmente qualificada para aquela tarefa, se ela possui conhecimento e habilidade para aquela tarefa que está sendo exigido dela. Outra questão que você pode perceber é se ela se identifica com aquele trabalho. E não falo identificação como se fosse algo supérfluo. Existem outras questões que a gente pode analisar aqui, por exemplo, como identificação religiosa. Existe um trabalho que, por uma questão religiosa, aquele trabalhador ele não gostaria de fazer. Eu estou falando de religião, mas pode ser qualquer tipo de ideologia dele, tá bom? Então, obrigar o trabalhador a fazer uma atividade que ele não se identifica pode configurar uma situação estressora e, sim, gerar uma doença mental. Então, esse também é um risco. A jornada de trabalho, e aí a gente está falando de jornada de trabalho excedente, a gente está falando de alterações de turno, dentre várias outras coisas, tá bom? Então aqui, não tô falando só de fazer hora extra, mas qual é a frequência disso? Então tem muitas questões ligadas aqui. Existe pausa? De acordo com a ergonomia, a pausa ela é um dos principais recuperadores do trabalhador. Então, para a pessoa que está com estresse osteomuscular, a pausa, o intervalo, ajuda a recuperar. A pausa no tempo certo recupera o trabalhador. Ela é o principal recuperador. E isso também acontece com pressões psicológicas. Então, as pausas conseguem fazer com que o trabalhador ele consiga desestressar, né? Se o ambiente ou o trabalho excessivo, rotineiro, ele é estressante, a pausa consegue ajudar a recuperar, inclusive, essa parte também. E aí a gente tem a parte de assédio moral e sexual, que já foi até citado, mas tem um risco específico só para essa parte. Então, toda forma de violência também configura risco. E esses controles já existem minimamente desde 2022. Obviamente já existiam antes. Mas ao final de 2022 a gente tem a edição da NR5, que vigorou a partir de 2023, e traz ali os controles mínimos para a parte de assédio. Se você quiser entender um pouco mais também sobre assédio, eu estou deixando na descrição um outro vídeo que eu falo sobre o que a empresa necessita fazer com relação ao gerenciamento e à gestão da parte de assédio. Uma outra questão que também temos é a discriminação, que também é conhecido como forma de assédio. Então, o bullying, qualquer outro tipo de condição vexatória, pode colocar, sim, o seu trabalhador dentro de um ambiente estressor, dentro de uma situação estressora, tá bom? E não é só o bullying. É qualquer tipo de discriminação real. Às vezes não é só uma piadinha, às vezes é real, às vezes é racismo. Então, racismo, bullying, discriminação por ideologias e etc. E também temos um aí que também é bastante presente na nossa vida de prevencionista, que são os fatores psicossociais relacionados ao risco de morte e trauma no trabalho. Então, os trabalhos perigosos que colocam o trabalhador em situação estressante. Eu nunca presenciei, mas eu imagino como que é a cabeça de um motorista condutor de caminhão-tanque de combustível, por exemplo, que sabe que um acidente pode ser fatal para ele. Um acidente ele tem a possibilidade de ser muito mais fatal do que em outros casos. E qualquer outro trabalho que, por falha dos mecanismos de proteção, de prevenção, ou ineficiência, ou por simplesmente a empresa não adotar mecanismos de prevenção, o trabalhador sabe que ele está correndo risco e ele faz que ele trabalhe num nível de estresse muito alto, num nível de cortisol elevadíssimo, e sim, isso gera para ele vários problemas, dentre eles hipertensão e várias outras coisas. A gente vai inclusive falar disso ao final desse vídeo. E eu já falei para vocês, mas aparece novamente aqui, possivelmente por alguma especificidade, os fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho. Então, nesse momento aqui, a gente também precisa observar o seguinte: a jornada de trabalho ela precisa ser definida, né? Então esse que eu já falei para vocês antes, né, o problema é o mesmo, mas a gente também tem a questão, inclusive, dos turnos. Então trabalho em turnos de escala e trabalho noturno. Por quê? Eu trabalho numa região onde existe uma condição muito específica que eu não sei se acontece em outras empresas. Algumas indústrias aqui tem uma escala onde o trabalhador ele fica 2 dias numa escala pela manhã, depois mais 2 dias numa escala pela tarde e depois mais 2 dias numa escala pela noite. Aí ele tira folga de 2 dias e depois ele retorna para esse ciclo. Então o organismo dele nunca se acostuma com o horário para dormir ou com o horário de refeição.
possivelmente isso também pode desencadear algum tipo aí de estresse e condição estressora de fato. Fora isso, tem o trabalho noturno. O trabalho noturno, por si só, ele altera o ciclo circadiano da pessoa, que é: nós fomos criados para dormir à noite e acordar quando o sol nasce e trabalhar ao longo do dia. Isso, essa questão de ver o sol, inclusive os neurocientistas explicam que isso regula o seu organismo, o seu metabolismo. E quando você troca isso, você percebe que as pessoas elas têm outros problemas do seu metabolismo, do seu organismo e também da condição psicológica. E por último, desemprego. E o desemprego aqui é uma condição até curiosa, né? Mas sim, né? As pessoas em condição de desemprego elas vão ter um certo nível de estresse. A grande questão é entender o porquê que isso entrou aqui nas doenças mentais relacionadas ao trabalho. Porque desemprego, a pessoa está em casa. Acredito eu que é por conta do período de graça. E se você não sabe o que é o período de graça, diz aí nos comentários que a gente pode fazer um próximo vídeo falando disso aí para vocês. Já vou adiantar para vocês que essa é uma questão previdenciária. E aqui eu preciso fazer uma observação com você. É preciso que a gente separe as obrigações atuais das obrigações futuras. Porque lá no começo eu disse para vocês que a gente tem a NR1 sendo atualizada para vigorar a partir de maio de 2025. Entretanto, existem obrigações já presentes nesse momento. Essa lei, essa portaria que foi publicada pelo Ministério da Saúde, ela já está em vigor desde o dia 1º de novembro, né? E aí qual que é a questão que a gente tem que observar? Nós já precisamos fazer a gestão, as tratativas dos riscos psicossociais no nosso ambiente. Na verdade, nós já precisamos cuidar dos nossos trabalhadores no que diz respeito à saúde mental. Então, não tem como cuidar da saúde mental sem fazer o gerenciamento dos riscos psicossociais. Isso é um fato. Então, isso já tem que começar desde ontem. Essa é uma grande verdade. E a obrigação futura é fazer o levantamento e criar os registros para gerenciamento desses riscos psicossociais dentro do PGR. Então, a obrigação futura é o registro disso, mas nós já precisamos fazer desde agora. Então, a gente tem que saber separar esses dois momentos para a gente não achar que tem que ficar esperando até 2025 para fazer alguma coisa. E eu já aproveito para dizer para vocês o seguinte, eu fiz um vídeo recente que eu também estou deixando no final desse vídeo aqui e na descrição, falando sobre o que fazer antes de maio de 2025. Eu aconselho profundamente que você veja esse vídeo logo depois desse daqui, porque ele vai te dar basicamente um plano de ação para você tratar a sua empresa antes de maio, antes de você ter que registrar esse conteúdo todo dentro do seu PGR. E qual é o perigoso de registrar no PGR? Não é que você não vai registrar, e eu vou falar disso com vocês mais para frente, mas a questão é que uma vez que você registra no PGR, o PGR pode ser o seu primeiro denunciante de problemas e fazer a correlação de um diagnóstico com o problema do seu setor. Então, não é que você não vai registrar, você vai registrar sim, se você tiver. A ideia que eu estou te passando aqui agora é que você faça o gerenciamento a partir de agora e que você consiga identificar e tratar os problemas a partir de agora. É isso que eu falo nesse vídeo com mais detalhes e com estratégias. E aproveitando que eu falei com vocês de estratégias, eu preciso lembrar a vocês que lá no GRO 360 a gente aborda o gerenciamento dos riscos e eu já estou produzindo todo o conteúdo do módulo de riscos psicossociais, onde a gente vai falar sobre levantamento, sobre a integração desses riscos no PGR e também sobre as formas de tratar. Então clica lá no link da descrição e você vai ser direcionado para a nossa página, a gente vai estudar juntos como fazer o gerenciamento dos riscos psicossociais. Se você está vendo esse vídeo no mês de novembro, possivelmente você vai ter um cupomzinho de desconto lá junto com o link para você poder aplicar e entrar de forma mais fácil aí nesse mundo do gerenciamento dos riscos psicossociais. E eu falei para vocês que eu ia discutir sobre essa portaria em 2 blocos, o segundo bloco é agora. No primeiro bloco eu falei sobre os riscos psicossociais, eu falei sobre os fatores de riscos da primeira coluna. E temos agora a terceira coluna, e essa coluna ela vai trazer pra gente quais são as possíveis doenças com os seus CIDs, tá? Eu não consigo passar para vocês quais são todos os CIDs, tá? Você consegue abrir via portaria e ver lá CID por CID, mas eu vou trazer para vocês aqueles que mais me chamaram a atenção, não com o CID direto, mas os tipos de doença que mais me chamaram a atenção, porque de fato isso aqui pra gente é muito complexo de se lidar dentro do nosso ambiente de trabalho, porque em vários casos esse objetivo se confunde com doenças que a pessoa poderia ter na sua vida pessoal, não ligadas ao trabalho. Então vamos tentar entender aqui também na tela, ó, se você olhar comigo aqui. Então aqui a gente tem como primeiro tipo de doença o uso e dependência de estimulantes, calmantes, medicamentos, drogas, inclusive o que pode ser denunciado pelo exame toxicológico. No caso de motoristas, né, pode denunciar que ele está usando algum tipo de estimulante ou drogas
para dirigir, então isso, né, pode acabar tendo uma correlação e denunciar a empresa. Não só isso, né, também temos a questão do uso de remédios e drogas para poder acalmar por conta da pressão de trabalho. Obviamente que isso é totalmente questionável, mas é uma possibilidade e isso pode se relacionar com a empresa no futuro, tá bom? Outra questão que a gente tem que observar são as psicoses e delírios, porque às vezes a pessoa entrou num período de estafa tão grande que ela começa a ter esses devaneios. Uma outra questão também que aparece aqui são episódios depressivos ou transtorno permanente, nesse caso depressivo, porque a pessoa às vezes começou com ansiedade, que é até o próximo, né? Ansiedade e estresse, não tratado, evoluiu para uma depressão. Já falamos sobre ansiedade e estresse, né? O ambiente às vezes é opressor ou estressor e a pessoa entra nesse período, ela entra nesse sentido de ansiedade, que também pode desencadear o próximo, que é distúrbio do sono. Várias pessoas têm insônia, várias pessoas têm distúrbios do sono, acordam pela noite. E algumas delas por preocupação com o trabalho, algumas delas por alguma ansiedade relacionada ao trabalho. Então, olha a quantidade de doenças que tem CID, inclusive, você consegue ver isso lá na lista, que podem se relacionar com o trabalho e você não tem o controle porque está acontecendo internamente com o trabalhador. Às vezes ele está calado, não está falando, ou nem ele está associando. Uma outra questão também que a gente tem é a diabetes e obesidade, aparece lá assim, tá? Pessoas com algum transtorno alimentar, alguma coisa nesse sentido, que desenvolve algum tipo de alteração de peso ou alteração metabólica que muda a forma de consumir, da insulina trabalhar, e a pessoa começa a ter distúrbios glicêmicos e aí pode evoluir para uma diabetes. Então, são questões que a gente tem que analisar, porque a parte emocional, ela na verdade, ela modula todo o corpo humano, a gente tem que entender que isso é uma verdade. Aqui agora também aparecem as neoplasias, e você vai perceber que a partir de agora eu até coloquei algumas classes de CID para você. E as neoplasias, na verdade, são tumores. Por que eu não coloquei câncer? Porque nem toda neoplasia é um tumor maligno. E o CID não é um CID-F, é um CID-C. Uma coisa que eu já vou deixar claro para vocês aqui, que isso também me chamou a atenção. A gente fala de doença, a gente fala de risco psicossocial, doença mental relacionada ao trabalho e já vincula diretamente ao CID-F, que são os CIDs das doenças mentais. Só que não, tá? Não é só o CID-F, aparecem outras doenças porque elas são desencadeadas por um transtorno mental. Então, neoplasias, como os tumores, isquemias cerebrais, há exemplo um AVC, que é um CID-G, tá? G e o número na frente. Tem também a hipertensão, dor no peito, que é a angina, né? E também o possível infarto, que é o CID-I. Então, assim, existem várias doenças com esses códigos lá na lista, tá? Eu só compactei aqui dentro para poder mostrar para vocês. Úlceras e doenças gástricas, que é o CID-K. E por último, na relação que eu fiz, tem mais na lista, tá bom? É o burnout, tá? Ou o esgotamento, que é um CID da classe Z. E eu deixei por último de propósito, porque eu preciso dizer para vocês que o burnout hoje ele me preocupa demais. E isso porque é uma doença extremamente subnotificada. Só para vocês entenderem, afastamentos por doenças mentais já se tornou o campeão de afastamentos no Brasil. Só para vocês entenderem a gravidade disso. O burnout é um deles. Ele aumentou em 1000% nos últimos 10 anos, e a ANANT, que é a Associação Nacional dos Médicos do Trabalho, estima que 40% dos trabalhadores ou da população economicamente ativa, ela tem burnout. Então, o que é burnout, Marcão? É o esgotamento, é a pessoa que tenta fazer de tudo e parece que não fez nada, que vive cansada, está desestimulada, e a gente às vezes acha que ela só está desinteressada, só que ela está doente e a gente não sabe. Essa é uma grande realidade. Lembrando que o burnout, possivelmente, ele é também, dentre vários motivos que geram ele, uma consequência desse mundo moderno que a gente vive. Desse mundo onde a tecnologia, ela faz com que a gente faça tanta coisa que a gente vira uma máquina multitarefas. A gente faz de tudo. No final do dia a gente está esgotado, porque a exigência mental é muito alta. Só o fato de você estar concentrado no seu trabalho, numa planilha, e aparecer uma notificação no seu Skype ou no seu WhatsApp, e você ter que parar para atender e depois ter que voltar e fazer todo um trabalho de raciocínio para entender qual foi a linha que você estava pensando antes de ser incomodado, as várias pessoas que você responde ao longo do dia, os vários telefonemas que você dá. Não era assim há 20 anos atrás. E tudo mudou nesses últimos 20, 10 anos. E, consequentemente, as pessoas estão fazendo muito mais coisas, estão muito mais aceleradas e se esgotando muito fácil porque elas estão sendo drenadas muito fácil. Lembra que eu falei com vocês que, como o risco psicossocial é um risco da classe ergonômica, as pausas são extremamente importantes. Eu já estou dando para você aqui uma das maiores chaves
para você mitigar problemas de riscos psicossociais, que são as doenças mentais. São as pausas possíveis que você pode fazer ao longo do dia e você que é gestor propor isso na sua empresa. E você percebe o quão crítico, o quão subjetivo, o quão complexo é ter que lidar com esse conjunto riscos psicossociais e doenças mentais relacionadas ao trabalho? É difícil, não é? E algumas pessoas vão começar a se sentir seduzidas para não registrar isso no PGR em 2025. Eu vou dizer para você que isso aí não vai funcionar. Não vai funcionar porque se você conhece a notificação compulsória, você vai saber que quando o seu trabalhador ele for ao médico e detectar lá que ele está com a doença mental e essa doença mental estiver relacionada ao trabalho, o médico é obrigado a comunicar, a notificar a Secretaria Municipal de Saúde. Então sim, pode haver uma via de fiscalização, uma notificação indireta por conta dessa via. E quem está obrigado a notificar? Todos os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, que diagnosticarem indivíduos com doenças mentais relacionadas ao trabalho. Por quê? Existe uma lista, e nessa lista que foi atualizada em agosto desse ano, incluiu lá as doenças mentais relacionadas ao trabalho. É uma frase só, doenças mentais relacionadas ao trabalho. Qual é o problema? Agora, com essa nova portaria, que é a 5674, todas essas doenças que vocês viram aqui, elas se vincularam a esse único item lá dentro. Então, se a pessoa se sente seduzida a não registrar no PGR, a linha que vai acontecer é: o trabalhador ele vai adoecer, ele vai procurar um ambiente de saúde, o ambiente de saúde vai diagnosticar, vai denunciar ou vai notificar a Secretaria Municipal de Saúde, que pode acionar um SEREST, que pode acionar o Ministério do Trabalho, pode acionar o Ministério Público, dependendo da quantidade de ocorrências. E aí pode ter uma intervenção desses ministérios, desses órgãos na sua empresa. Então não faz sentido, visto que após a empresa ser notificada, ela é obrigada a emitir uma CAT, e essa CAT já vai estar em atraso para começar a discussão. E a outra questão também que a gente vai observar é que toda vez que você emite CAT, você é obrigado a revisar o seu PGR, então você voltou no começo do problema. Só que isso também não exime que a empresa sofra penalizações por ter adoecido o trabalhador. Então a melhor coisa que você pode fazer é gerenciar o risco previamente, tentar mitigá-lo previamente. E eu recomendo que você faça isso desde agora. E aí, esse vídeo fez sentido pra você? Se fez, dá um like nesse vídeo e compartilha ele com aquele seu amigo que não sabe por onde começar com o gerenciamento dos riscos psicossociais. E aqui na tela tem outros vídeos pra você que eu espero complementar com esse conhecimento. Se você não tá inscrito nesse canal, se inscreve, me dá uma força. É só apertar o botão aí e se inscrever. Não vai custar nada pra você e vai me ajudar pra caramba. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.